Câncer, julho de 2026. Olá, bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Bom, gratidão, felicidade, apreço por você ter vindo parar aqui neste canal, vendo este vídeo. Tenha certeza que se você caiu aqui por acaso, não foi por acaso. Se você está retornando, que bom, sinta-se abraçado e acolhido. Aproveite, fique conosco até o final. Aqui nós explicaremos prováveis perspectivas e limitações do nativo, considerando este mês em curso, e as energias das 36 posições do tarô Lenormand. Não podemos deixar de sentir as energias do universo à nossa volta. Isso é inquestionável, elas estão aí, interferem no nosso cotidiano. Tampouco as energias emanadas por seres de luz que nos acompanham, coisa boa. E também daqueles seres sem luz que querem nos exaurir, as almas cebosas que estão por aí. E o tempo todo, todos eles querem alguma coisa, de bom ou de ruim também. Isso cria muitas razões para ansiedade, agitação, dá origem a pensamentos que se você souber como lidar, principalmente com os indícios, o assunto acaba. E será possível fazer algo, recusar algo, insistir em algo? Esteja concentrado nesse vídeo para abrir o véu do desconhecido e delinear as perspectivas prováveis que nos permitem proteger dos nossos inimigos carnais e espirituais, bem como seguir em frente da melhor forma possível. Vem comigo! Vamos então agora à tiragem das 36 bases do tarô Lenormand, usando as 36 lâminas, as 36 cartas, a energia dos nativos de Câncer e também o mês de julho de 2026. Vamos começar com o interesse próximo, e o interesse próximo já começa com a encruzilhada. O destino imediato depende de uma escolha, uma boa escolha. A escolha de um bom caminho. Esse mapa aqui, essa lâmina, essa carta indica o fim de um ciclo, gerando dúvida e melancolia para muitos. Mas não fique assim, não. Planos práticos e claros têm mais chance de darem certo, ok? Existem obstáculos? Claro, especialmente obstáculos profissionais e obstáculos financeiros. Eu diria que para Câncer, que odeia sair da zona de conforto, a encruzilhada é um pouco angustiante. Em julho de 2026, com Vênus transitando por Leão, a tendência é que essa escolha envolva a exposição pública versus a segurança do lar. O nativo de Câncer será forçado a decidir entre um caminho seguro, mas entediante, e um mais arriscado, mas mais promissor. Execução dos desejos vem a casa. Olha, os esforços de sucesso poderão ser coroados. Claro que ocorrerão situações desagradáveis que poderão ser corrigidas facilmente, com habilidade. A casa é um sinal de boa sorte e de lar, tá? Câncer é um signo do lar. Então, essa carta aqui, essa lâmina, confirma que a base familiar está sólida, mesmo que o lado profissional esteja meio para lá e para cá, meio instável. Né? Instável por quê? Visto a encruzilhada. Lembra que eu falei que vai ter desafios financeiros e profissionais? Então tá. O nativo
de câncer encontrará refúgio na correção dos problemas dentro da sua casa, junto com a família. A execução desses desejos passa, eu diria que pela valorização da intimidade do lar. Confissão, corujas, eu diria que algumas dificuldades são esperadas, tá? O reconhecimento público, a autoaceitação, ela vem através de um plano com muita ansiedade. Câncer tende a ruminar alguns problemas, de ficar ali mascando aqueles problemas, de ficar ali em volta daquilo. Por favor, Câncer, as corujas indicam que o nativo estará acordado à noite, preocupado. O reconhecimento virá quando o canceriano conseguir externalizar as preocupações, em vez de internalizá-las, transformando as preocupações de ansiedade em estresse, tá? Esperança vem às nuvens. Olha, quando ela vem carregada, vem incerteza. As perspectivas, eu diria que são medianas. Vai precisar de um vento amigo aí para soprar as nuvens carregadas para longe. Tá? Então espere que algum amigo vai lhe ajudar nesse sentido, pode ter certeza. Um amigo de verdade, tá? O signo regido pela Lua, que está em constante mudança, tá? Em mutação, sente intensamente essa oscilação aí. Vai sentir. Câncer é assim. Tá? O canceriano, ele quer estabilidade, mas essas nuvens mostram que a clareza só virá por meio de terceiros. Então, o vento que vai afastar essas nuvens carregadas. Confiança nos amigos, aqueles amigos de primeira instância, aqueles amigos de primeira prateleira, aqueles amigos de verdade, não os amigos da onça, tá? Vamos para a próxima. Ações arriscadas e o símbolo do sofrimento, do desafio, do sacrifício, a cruz. Olha, o problema não será resolvido tão breve assim, não. A cruz indica um fardo pesado para Câncer, que carrega as emoções nas costas. E é aí que está a questão. Isso pode significar um período de sacrifício pessoal em prol, inclusive em prol, aqui ó, de um familiar, ó. Tá? É um mês de carregar a cruz, tá? Com resiliência e, principalmente, eu diria, sem buscar atalhos. Tá? Sem buscar atalhos. E ajude o familiar. Olha, a montanha chega nos sonhos e nas fantasias. Eu diria que Câncer é criativo, Câncer é imaginativo, e a montanha, nesse caso, bloqueia a realização de sonhos mais ousados. Ela é um bloqueio de criatividade. Talvez para uns, para outros talvez uma sensação de que você conseguiu conquistar, mas é uma conquista frágil. O que precisa nessa história? É paciência. Paciência para o nativo escalar a montanha sem tentar pular etapas, sob o risco de ver todo o sucesso de passar por ela, desmoronar e ter que começar de novo. Problemas vêm, olha o trevo da sorte e da esperança. É meio contraditório na posição problema chegar ao trevo, tá? O problema de Câncer aqui é a sorte fácil,
Olha, engraçado. O nativo pode ser tentado a querer golpes de sorte. Tigrinho, olha o tigrinho. Bitcoin, olha só. Vou apostar na bolsa, vou apostar ali, vou apostar aqui. Vou jogar. Essa carta alerta que isso não funcionará. E se funcionar, vai ser efêmero. Que você vai querer jogar mais, ganhar mais, e vai perder. O trevo é pequeno. O problema aqui é minimizar as dificuldades, tratando-as com superficialidade. Tá sabendo? Porque jogar é uma superficialidade. E também não jogue com as coisas do destino, não. Eu falei no jogo, no caso, jogo, mas pode ser também jogue com as oportunidades. Não faça isso. Tá? Não faça isso. Não trate as dificuldades minimizando-as com superficialidades, tá? A chave vem para ingratidão, a casa 8 é ingratidão. E a chave, eu diria que é uma lâmina favorável. Favorável. A ingratidão será a chave para a libertação? Acho que é uma leitura interessante. Câncer faz muito pelos outros. E às vezes ele fica com aquela coisa de esperar algum tipo de reconhecimento por isso. E aí, essa espera pode gerar um sentimento de ingratidão. Em julho, ao sentir que seus esforços foram recebidos com ingratidão, isso vai abrir os olhos. Isso, na hora que abrir os olhos, é a chave, tá? Para cortar alguns laços de dependência ou redefinir relações, permitindo que o canceriano siga em frente sem culpa. Olha os peixes dos colegas e companheiros, é algo de prosperidade, contraditoriamente, aqui, ó. Vamos ver qual é a próxima. É o Sol. Bom, eu acho que os peixes indicam que há dinheiro, tá? Que a oportunidade, uma chave, né? O Sol. Enquanto o Câncer estiver estável. Os planos podem falhar por dificuldade de adaptação ao ambiente coletivo? Podem. Ele precisará, digamos assim, nadar junto, tá? No cardume. Nadar com os colegas, fazer um cardume, entendeu? Mesmo que isso signifique abandonar um pouco o teu plano pessoal, e o canceriano. O Sol, que é o destino, o Sol são as vicissitudes do destino, fama, sorte, alegria, perspectivas boas e luminosas. Eu diria que o Sol brilha para Câncer em julho, após resolver coisas assim, saber qual o caminho você vai realmente tomar. O alívio após a tempestade, porque teve as nuvens, lembra? Lembra das nuvens que o vento soprou e tirou? Com a ajuda dos amigos. Veio o Sol. Então confirma que os sacrifícios iniciais não foram em vão. Mas se você seguir o ritmo, seguir os colegas, seguir o cardume. Problemas. As estrelas. Aqui tem uma inspiração criativa, uma boa sorte. Olha, propriedades pessoais, choques,
com alguma coisa, algum tipo de confusão, alguma inspiração meio fora do ponto. Mas Câncer é altamente intuitivo e usará essa intuição para resolver questões, principalmente, eu acho que questões domésticas. Lembra lá da parceria em casa, que vai ter que cuidar do parente? Seria interessante essa visão aí. A solução de problemas materiais também está na sua intuição para ser resolvido. Não tem muito a ver para muitos, acho que para a grande maioria, não tem muito a ver a situação do parente com o material, tá? A senhora, propriedade e objetos de valor, né? A casa 12 do tarô. Olha, há um alerta claro aqui. Um alerta claro para prestar atenção na gestão dos recursos, tá? Principalmente em quem faz essa gestão, em quem supervisiona, tá bom? Creio que aqui uma postura um pouco mais exacerbada na questão da sensibilidade pode atrapalhar decisões financeiras, tá bom? Felicidade e alegria vem, Monsenhor. Se for, olha, eu acho assim, ó. Um pouquinho de dor de garganta. Enquanto a senhora aqui traz um risco, o Monsenhor aqui traz estabilidade e coragem para implementar planos, tá? Então, leve isso em conta. Amor e carinho traz os lírios, virtuosidade. Aqui, a vida amorosa de Câncer é digna de madura, mas ela tem alguns pontos vulneráveis. Atente a isso. Há um aviso claro sobre confiar em pessoas inadequadas que podem vir a atrapalhar a sua vida pessoal. Isso não só romântica, tá? Aqui pode haver sim um envolvimento com alguém que não merece, tá? Você pode acabar querendo se envolver com alguém que não merece envolvimento. Ó. Não merece. O lírio, nesse caso, pede pureza. Em qualquer amarração, em qualquer contrato, em qualquer relacionamento. Pureza de intenção. Se for com má intenção, não vai dar certo. Eu diria um pouco mais. Preste atenção como chega a outra pessoa e se há uma espécie de falsa moral. Tá? Há aqui sucessos profissionais e bem-estar familiar, o anel. Anel é a conclusão de um acordo baseado em confiança. Tá? Por isso que eu comentei, prestar atenção. Principalmente quem chega perto. Pode ser uma conspiração profissional? Pode. Mas o sucesso profissional está muito atrelado a compromisso formal, contrato, parceria. O canceriano que preza a lealdade, o anel aqui, é algo meio confrontador. Tá? Se a gente olhar aqui os lírios, o que tem na frente? Tem um urso aqui, ó, inveja. O nativo deve verificar se os acordos são tão sólidos mesmo quanto parecem. Leia as letrinhas miúdas. Né? O urso vem em seguida, nos laços casados. Então aqui tem alguma coisa de ciúme e de muita inveja.
Eu diria que os ciúmes é na questão familiar e a inveja na questão profissional. Tem algo de possessividade. O urso é força também, né? É força, mas também a gente pode ler como proteção. Mas uma proteção assim, de ciúme, de posse. Proteção de posse, de ser possessivo, de ter ciúmes. Isso pode ser contaminante. O ambiente conjugal, principalmente, o ambiente dos relacionamentos amorosos, pode ser contaminado por isso. Também tem uma inveja de terceiros, pessoas que olham o casal e ficam invejosos. Aí a coisa pega um outro tipo de preço, né? A inveja de terceiros pela situação que vocês vivem. E é terrível isso. Tá? Eu diria que para o canceriano seria interessante ele refletir. Porque uma coisa é bem clara, proteção é uma coisa, controle é outra coisa. Vamos cuidar com a torre? A torre aquelas preocupações, né? Aqueles cuidados, que é o cuidado, a proteção e o controle. Fazer uma reflexão, tá? Também tem aquela coisa assim, alguns vão sentir que estão sozinhos e tem que cuidar de tudo, é tudo comigo, eu tenho que resolver tudo. Olha, reflita bastante e corrija a rota, tá? Eu gosto muito da torre no sentido de meditação para saber se a rota está correta. Principalmente quando aparece essa questão de proteção e controle, para você saber a diferença. Agora, eu diria o seguinte, a validação externa, ok, mas a validação interna é muito melhor e é muito mais saudável nesse caso aqui, tá? Baseie-se mais na validação interna e constante para você seguir em frente de bem com a vida. Nas relações harmoniosas, chega a árvore. Sinal de boa sorte, né? Câncer sofre com um acúmulo emocional. A harmonia vem com a saúde. Isso aí está atrelado um ao outro. Quando o canceriano pode fazer algumas coisas que o conectem à natureza, também a sua família à natureza. Levar o restante dos companheiros, os amigos, a uma questão da natureza. Fortalecer essas raízes aqui da árvore. Autocuidado, estabilidade emocional. Autocuidado e estabilidade emocional faz parte. Felicidade inesperada vem a âncora. Força, constância, segurança. A felicidade inesperada poderá vir aí, junto com a estabilidade. São duas cartas de estabilidade. A âncora é a segurança que o canceriano tem e que o canceriano tanto busca. Tá? Eu diria assim, a felicidade antiteísta, deixa eu explicar, antiteísta é aquela que não vem do céu, tá? Sugere que essa segurança virá de um trabalho árduo, reconhecido, finalmente, consolidado, trazendo um alívio financeiro, por exemplo, mais duradouro. Isso é interessante. Você tendo a estabilidade, conseguirá isso. Então aqui, ó. Meditação,
cuidar do seu interno, estabilizar e ter a coragem de seguir em frente com um alívio emocional, com segurança. O livro Engano e Fraude, que é a casa 20, traz a lâmina 26, a carta 26, o livro. Vamos ver aqui, o que tem na frente aqui? Olha só. A âncora antes, a cobra depois do livro. Eu diria que... Eu diria que aqui, ó, fraude poderá ser desmascarado pelo conhecimento que o livro traz. Conhecimento. Se desconfia, tenha desconfiança, procura se informar. Vai ganhar conhecimento e sabedoria. Tá bom? Principalmente, e não importa, para uns vai ser na vida profissional, para outros vai ser na vida amorosa, e para outros vai ser na vida familiar, não necessariamente de casal, né? Ou então até nas amizades e coisas assim, tá bom? Você vai descobrir que pode existir alguma coisa oculta e isso você vai ter que precisar de sabedoria, força, estabilidade e vai meditar bastante sobre isso para poder seguir em frente. De boa. Confronto e rivalidade é a casa 21 e a casa 21 é da cobra, traição, engano, ciúme, duplicidade. Olha, alguém quer te fazer mal. O que tem aqui na frente? Olha aqui, ó. Olha aqui. Cuide que você assina, tá? Olha aqui. Ó, haverá uma rivalidade bem explícita. Provavelmente no trabalho, tá? Para muitos pode ser no círculo social. Alguém se metendo de pato a ganso contigo. Pode ter certeza. Aqui é o cobrildo, ó. Alma cebosa. Não há como evitar o confronto, tá? Então é preciso se defender. Cuidado com as informações que chegam. Muito cuidado. Podem ser informações para te manipular. Principalmente manipular para o teu conhecimento e manipular para que você saiba realmente, tenha a sapiência do que é correto, saiba exercer o melhor, aqui ó, o melhor caminho a seguir, na primeira carta, lá na frente, lá no início. Carta 27, a carta. Olha, a carta vem na casa dos presentes, vem na casa dos regalos. Eu vou dar uma olhada para frente, olha aqui, ó. Amizade. A amizade é a cobra. Acho que clarifica bem. Deixa eu ver aqui que eu posso... Documentos, prestar atenção no que vai assinar, no que recebe, de informações. Procurar ter as informações de pessoas confiáveis, tá? Checa bastante. Talvez venha uma oferta de emprego aqui, tá? Uma proposta bem boa, mas aí assim, ó, leia tudo o contrato que você vai assinar. Talvez aqui tenha algum tipo de documento, alguma pendência judicial também nessa história. Amizade e lealdade, caiu quem? O cão. Caiu bem. Longa amizade, uma amizade forte, boa sorte. Cuidado com quem abusa da confiança. E aí a gente vai vir aqui, ó. Por que eu estou dizendo que cuidado? Porque tem a cobra pertinho, o vizinho dela.
com as informações e você pode achar. Vamos ver o que tem na frente, as flores, ó. Algum amigo pode estar aí forçando a barra da calça. E isso aí faz com que, querendo muito a aba do seu chapéu, tá me entendendo? Cautela. E eu não estou falando de velhos amigos. Lembra que o vento soprou as nuvens carregadas para longe e foram um vento amigo, tá? Eu acho aqui que é mais novas alianças que surgiram e que estão tentando aqui, ó, cobridamente lhe prejudicar. As almas cebosas que aparecem no caminho da gente. A promoção são as flores. A promoção são as flores. A casa 24, promoção, vem talvez aí promessas e promessas e promessas e mais promessas. Cuidado. Talvez venha um grande amor, casamento, boa saúde, um cargo novo, empregos novos, uma vida afetiva e social maravilhosa. Cuidado. O câncer vai estar aqui, ó. As flores indicam alta, tá? Charme em alta para câncer. Só que, digamos assim, tem que andar de perneira por causa das cobrildas, tá bom? O que tem à frente? Ó, aqui, ó. Olha aqui, ó. Vem clarificar. As flores nessa situação aqui, indica como o charme, seu charme está em alta, vem através de uma questão mais diplomática, da boa imagem, de como se coloca as coisas, tem um forte potencial de romance novo, se for solteiro, de elevar a autoestima, de diplomacia com outros, tá? Mas sempre com o pé atrás, com essa turma aqui, ó, com as almas cebosas aqui, ó. A 25 é a cooperação, e na cooperação vem o networking, vem a companhia, vem o parque, a carta 20. Conhecimento importante, realização de desejos, umas pessoas mais ao entorno. Bom, o que é o parque? O parque é um local público onde frequenta várias pessoas e você conhece pessoas. O nativo de câncer precisa se abrir para a comunidade? Precisa. Mas a gente, aqui, ó, tem que prestar atenção nas mudanças que podem ocorrer com essa abertura. E para isso, o melhor de tudo é filtrar quem se achega, porque pode se achegar aqui. Pessoas não muito aproveitadoras, digamos assim. Então cultive esses caras aqui, aqueles caras que você já tem, que são realmente ponta firme. Tá? Vamos passar para outro. As cegonhas estão nos planos e nas iniciativas. Aqui é um símbolo de familiar, tá? Cegonha é um símbolo familiar e de felicidade. Sinal, acho que de boa sorte, creio eu, porque a cegonha é excelente principalmente para câncer. Representa movimento, mas também renovação familiar. Planos de longo prazo podem haver mudança. Lembra que eu falei naquele emprego, num outro emprego, preste atenção para não ser enrolado. A confirmação de que projetos de vida do nativo de câncer estão alinhados com a necessidade, tá, de aprimorar o seu lar, cuide da família.
Passando para 27 circunstâncias, o cavaleiro traz boas notícias que virão de longe. Seu emprego, algumas mudanças, tá? O cavaleiro anuncia mudanças rápidas. Mudanças rápidas pode ser uma mudança de emprego, sim. Circunstâncias em julho são dinâmicas, principalmente para o canceriano, que prefere, o cara que prefere uma estabilidade, isso pode ser desafiador, tá? Esse mapa aqui, essa carta aqui, essa lâmina aqui, ela garante que as notícias, principalmente profissionais, abram portas, sejam positivas nesse sentido. Aí a gente volta a bater na questão do emprego aí para o pessoal que está desempregado ou que está mirando um outro cargo, ou ainda mais que está procurando um emprego que renda mais. A criança, ela vem num infortúnio. Criança, na minha opinião, sempre requer paciência. Por quê? Porque a criança é um crescimento, ela começa super ingênua até o amadurecimento dela. E o infortúnio não é um ponto tão grave assim de negatividade, não. Tem risco? Tem. O risco para câncer se colocar em posição de vulnerabilidade. É ele se colocar vulnerável, confiando demais, começando projetos sem planejamento, sabe? Fazendo de qualquer maneira, como criança. Subestimando a complexidade dos processos todos. E aqui tem que ter paciência. Será virtude para evitar algumas perdas. Isso não importa se no trabalho, em casa, socialmente falando, tá bom? Chega o navio na honra e na glória. A posição 29 é honra e glória e vem a lâmina 3, navio. Mudança, volta a falar na mudança, logo em cima aqui, ó. De novo, batendo em mudança, ó. Mudança, 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 muita mudança. Há um conhecimento e há mudanças, muitas mudanças. Então, ative o seu radar. Pode haver aí uma questão de reconhecimento profissional, tá? Ele pode vir de fora, tá? De outra empresa, de fora do município, de fora do estado, tá? Talvez até de fora do país. Isso é uma questão de como é o seu meio profissional. Eu diria que é um período de expansão de horizontes, mesmo que isso gere alguma insegurança. Mas a insegurança é do canceriano, viu? É própria dele, tá? É própria do canceriano, é aquilo que ele não pode fazer. Sabe, quando eu falei lá na questão aqui, ó, refletir, fortalecer as raízes, ancorar, conhecer, passa por esse navio aqui. A gente chega na crítica, e a crítica traz, meu Deus do céu, traz a raposa. A raposa vem se juntar à cobra, aquela outra alma cebosa. Aqui tem um navio e o coração, olha, eu ficaria assim, ó, não vai para longe e deixa a família no seu atual porto. Não vá para longe, pode surgir aqui um raposildo aí para um Ricardão para atrapalhar a sua vida, por exemplo. Se for homem, ou aquela pessoa para incomodar. Né? E aí, por quê? Porque essa carta aqui é uma carta de... Não, a raposa, ela passa por malícia, tá? Malícia também passa por fofoca, passa por intriga. Alguém no ambiente de trabalho, e pode ser aqui também, ó, possa estar incomodando. Às vezes é bom deixar para trás, pega e vai viajar mesmo, vai-se embora e deixa esse cara que está incomodando lá. Agora, tem uma coisa, presta atenção, porque essas almas cebosas aqui gostam de... que ficam no círculo de amizade da gente,
e ficam se fazendo para dar uma facada nas nossas costas, geralmente gostam de se mexer nas sombras, acham que agem com esperteza só para nos prejudicar. Eu diria que é um mês para operar na defensiva sem dar informações pessoais, observando as ações, não as palavras, tá bom? E eu vou deixar isso bem claro aqui, ó, aqui. Tá tudo dizendo. Se você vai sair mesmo para o emprego, se você vai pegar um cargo de maior, não fale, boca fechadinha, não comente nada para não gerar inveja, para não gerar essa malícia aqui de querer te derrubar. A próxima carta é o coração, são as perspectivas para o futuro, alegria, sinal de boa sorte, o futuro é promissor. E ainda mais o coração na posição de perspectivas, é um alívio total para a parte principalmente emocional do canceriano. Porque, meu Deus, já começa com dificuldades aqui, que é escolher o certo. Passa por tudo isso, tem essa alma cebosa na volta aí, que não pode abrir a boca para nada. É um sofrimento danado, porque como é bom a gente falar de coisas boas, né? Boas pra gente, a gente espalha. Não, senhor, não espalha nada. Te fecha em paus. Tá? Tem cobra, tem raposa, tem cruz. Perspectivas de longo prazo podem ser paz, amor e cura emocional, desde que você mantenha segredo das coisas. Tá? O sofrimento de julho é uma passagem para um estado até maior, eu diria, de realização até afetiva, vai melhorar. Tá? Olha, chega o chicote na riqueza e na abundância. Conflito em família é o que eu acho que é mais conflito, de amizade, tá? O chicote indica discussão. Isso aqui pode afetar na sua estabilidade emocional e, portanto, na sua estabilidade financeira, porque você precisa da estabilidade emocional para ter a financeira, viu, canceriano? Para câncer, mistura emoção, mistura patrimônio e um alerta para não deixar as brigas colocarem em risco algum tipo de negócio ou bens materiais. E quando eu falo em briga aqui, para mim, mais é briga no sentido social e no sentido do trabalho do que briga familiar, tá? A lua chega para as negligências. Eu diria que é a hora de se aprofundar em si mesmo. Dar uma descansada, sabe? A negligência de câncer é não cuidar da sua saúde emocional. E a gente vê para o estresse aqui. Se você não estiver estressado, você vai poder trabalhar legal. Lembra? A tua estabilidade emocional depende da tua estabilidade financeira. A tua estabilidade financeira depende da tua estabilidade emocional, desculpa. Então a lua aqui mais ou menos diz isso. Não negligencie o sono, o autocuidado, seja o maior bem, se cuidar. O sucesso depende de tu te reconectar contigo mesmo, olhar para dentro. Lembra que eu já falei isso? Interno, não externo. Recompensa, uau, vem a foice cortando tudo. Tudo. A foice pode ser perigosa? Ela é perigosa porque ela corta. Ela corta de maneira brutal. O nativo de câncer precisa ter cuidado redobrado com ferramentas, com direção, com ações que ele vai fazer, certo? Muito cuidado. Eu gosto de aventura, eu vou fazer uma trilha. Cuidado, vai com
com todos os quesitos de segurança. Tá? Vai fazer esporte radical, quesitos de segurança. Tá bom? Agora, eu também posso pensar no fim de um ciclo, tá? Até na questão do emprego, aquela ali. Você pode cortar a cabeça da cobra, cortar o sabujo, o espírito sabugento, a alma cebosa, mandá-la para o espaço, o fim de um ciclo, o afastamento, tá bom? Na área da saúde pode acontecer algum tipo de doença que precise de uma cirurgia. Aqui, nesse caso aqui, basicamente, você vai encarar o fim de algo, tá? Que vai preparar para um novo que vai chegar. Olha, a autoridade e poder tem os ratos. Os ratos e a... Ó. Tudo aqui vai roer a base. Pode acontecer algum tipo de deterioração de bens? Pode. Mas eu acho que está mais para perda de influência, tá? Principalmente no trabalho, para aquela cobrilda lá, para aquelas almas cebosas que vão trabalhar contra ti, aquele cara que não gosta de ti lá no trabalho, e que vai fazer tu ir embora às vezes. O nativo deve revisar bastante contrato, seguro, a segurança da casa, se puder reforçar, reforce. Eu diria aqui que até a maneira de como se posta no trabalho em termos de ambição. Eu quero ser chefe. Cuidado. Se tem realmente essa vontade de ser chefe, ou você só quer ser chefe para não deixar o outro ser, sabe? Uma ambição mal direcionada pode levar a algum tipo de prejuízo, e prejuízo bem significativo. Questão da saúde, vem o túmulo. Não é morte, não, tá? Não é morte. Aqui é uma atenção para a saúde, tá? Não significa morte literal de forma nenhuma, mas sim esgotamento, estresse. Voltamos àquela ideia daquela parada, sabe? Aquela parada para reflexão que vai ter lá com a torre. Cadê a torre? A torre não está por aqui, eu acho, perdi a torre. Uma parada para reflexão, uma pausa entre algo que chega e algo que vai. Isso é importante. Um ciclo que vem e um ciclo que recomeça. Mudança na saúde também. E energia. Se reenergize com as forças do universo. O canceriano precisa disso, vai precisar. Julho de 2026, então, se apresenta como um mês de transição bem crítica para o nativo de câncer, na minha opinião. A tiragem que eu fiz aqui indica uma forte contradição entre a necessidade de expansão profissional, e aí vem, porque Marte parece que está em Leão, né? Nesse período de julho, e a busca pela segurança emocional e familiar, que é inerente do signo aí, que o câncer é bem família. O arcano da encruzilhada, que é o 22, esse aqui que começa, na posição de interesse próximo, estabelece o tom. São decisões inevitáveis, especialmente nas esferas profissional e financeira, onde vão ocorrer vários obstáculos e a presença das almas cebosas lá para lhe prejudicar. Eu diria que é uma necessidade aí de ficar sempre alerta, apesar da tensão que tem aqui. Eu diria que as corujas aqui, elas representam uma espécie de tensão, tá? Por quê? Porque logo em seguida vem a cruz, que é um fardo pesado. Tudo isso é
puxa para baixo, tá entendendo? Puxa para baixo. Então, é algo que você tem que analisar, é algo que você tem que se preparar. Vem a casa, vem os peixes, e tudo isso garante que as escolhas que você fizer, principalmente aqui lá no início, né, da tiragem fala, que as escolhas que você fizer garantem que elas, se forem práticas e bem fundamentada, se a escolha que for prática e bem fundamentada, pode ser bem recompensada, inclusive financeiramente. Aqueles que têm uma estrutura familiar um pouco insegura, pode se tornar bem mais segura, dependendo do caminho que você adotar. Então, pega o caminho correto. Aqui, eu diria que o grande alerta do período são as relações interpessoais, tá? São as relações. Aí vem a cobra, vem a raposa, vem os ratos, tudo sugere um ambiente cercado por interesses escusos, fofocas, possíveis perdas, sabe? É ruim de negócio. Algum tipo de eu diria que é muita fofoca. Tá? E tem aquela alma cebosa que quer derrubar você. Lembra dessa que a gente comentou? E ela quer realmente, ela não é aquele avulso, aquele cara que tá tentando os objetivos dele e prejudicou você, mas foi sem querer. Não, ele quer. Ele vai usar de todas as armas. Tá? É a cobra, a raposa e os ratos nas posições deles mostram isso. Sugere um ambiente cercado por interesse exclusivo. E isso pode gerar até perdas materiais devido à confiança que você vai depositar em pessoas que não são confiáveis, tá? Porque vão se aproximar de ti e vão querer te derrubar. Derrubar de perto, que é o pior. Para o nativo de câncer, cujo instinto é proteger e confiar, isto será o maior desafio do mês. Equilibrar a intuição, que está aguçada ali pela Lua. A Lua está em câncer, se não me engano, no início do mês, bem no início, com a necessidade necessidade de impor limites rígidos para evitar ser explorado. A saúde, a gente tem um túmulo, isso que merece uma conversinha, porque tem a foice, tem os ratos, e tem o túmulo. É uma sequência muito, muito próxima, exige cautela. Eu diria que o mês não vale a pena muitas apostas. Uma ultrapassagem em local irregular é uma aposta. O excesso de velocidade é uma aposta. Estou falando em acidentes de trânsito. Mas também é uma aposta quando você negligencia um reparo num equipamento, deixa para depois. Não, você tem que fazer na hora. Tá? Faça. Não tenha descuidos. Tá? A recompensa vem com paciência. E aí o livro nos fala da sabedoria. Você tem que ter sabedoria para usar isso com bom senso. Porque vem o sol, vem o coração, indicando a clareza, a paz de espírito, e tudo vai estar restaurado. Principalmente os laços afetivos. Mas para isso você tem que ter o quê? Vai estar aqui, ó. Tá bem claro aqui, ó. Vai fazer uma pausa. E ter paciência. Muita paciência para poder lidar com as tempestades que surgirem no seu caminho. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Até a próxima. Tchau, tchau. Deixa o joinha.